A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre tecnologias e wearables no esporte. Antes de começar essa aula, queria perguntar para vocês o seguinte: se fosse para elencar aí para 2025, quais são as maiores tendências aí na nossa área, medicina do esporte, exercício, o que vocês colocariam aí no top 3? Como a que é mais promissor, o que tem mais tendência realmente aí, o que vocês pensariam? Wearable. É uma pergunta difícil, né? Mas o American College fez esse estudo. Eles todos os anos lançam aí um questionário para mais de 2, 3 mil profissionais ao redor do mundo, perguntando justamente isso. O que vocês acham aí que no próximo ano vai ser de maior tendência na sua área, no caso na medicina do esporte, educação física, exercício como um todo. E é bem curioso porque o primeiro e o segundo lugar dessa lista é o tema da aula de hoje. Eles colocaram em primeiro lugar os wearables, né? E em segundo lugar os aplicativos fitness como o que há de mais atual aí para o nosso ano. Então, justamente por conta disso, é importante que a gente entenda pelo menos o mínimo do que são esses wearables, se eles funcionam ou não, se tem evidência ou não, porque certamente o nosso paciente vai perguntar isso no consultório, certamente muitos de nós já usam Garmin, Whoop, enfim. E o que seriam os wearables como uma forma geral, né? Seriam tecnologias vestíveis, aí entra relógio, entra anel, entra roupa, e eles vão servir para monitorar, modular ou de alguma forma otimizar o desempenho esportivo do nosso atleta. E quando a gente pega os atletas aí de ponta ao redor do mundo, a estúpida maioria utiliza algum desses, seja por conta de patrocínio ou por uso próprio. Eu trouxe aqui o caso do Cristiano Ronaldo, que ele usa o Whoop, e não sei se ele é sócio ou apenas patrocinado, mas ele divulga o Whoop de forma intensa nas redes sociais como uma forma que ele utiliza para tentar periodizar os treinos dele e afins. Então vamos lá. Sobre o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre os relógios, então eu trouxe aqui o Garmin, o Fitbit, o Polar, o Apple Watch, o Samsung Galaxy e o Whoop. O Whoop não é bem um relógio, é mais uma pulseira de monitoramento, mas ele acaba entrando um pouco como se fosse esses relógios, né? Mas não para por aí, a gente tem ainda alguns outros wearables que estão sendo estudados, que estão sendo comercializados, principalmente lá fora, não chegou com tanta força aqui. E eu selecionei o Oura Ring, que é o anelzinho, a Exoskin, que é uma roupa que basicamente monitora questão de contração muscular, frequência cardíaca, saturação. É como se fosse um Whoop na roupa, com algumas coisas a mais. A gente tem a monitorização de perda de eletrólitos e perda de líquidos, e algumas palmilhas inteligentes que, teoricamente, se propõem a auxiliar o teu atleta a tratar lesões ou identificar movimentos anômalos que poderiam ser ajustados para prevenir lesões. A gente vai conversar sobre o que realmente tem evidência. Dessa segunda parte, vocês vão ver que, tirando o Oura Ring, praticamente não existe realmente evidência, mas existem estudos de validação para a gente, pelo menos, conversar e entender até que ponto que dá para o nosso paciente usar isso e a gente confiar em algum dos dados. Mas, via de regra, o que esses aparelhos monitoram e o que eles se propõem a fazer para que a gente realmente entenda sobre o que está conversando? Todos eles focam basicamente em avaliar a frequência cardíaca do nosso paciente e, com a frequência cardíaca, calcular a HRV, que é a variação dessa frequência cardíaca. Alguns acabam pegando aí saturação, temperatura, umidade, algumas outras coisas aí. O próprio Samsung traz para a gente a bioimpedância, e o Apple Watch e o Samsung avaliam até mesmo o eletrocardiograma de única derivação. E a partir dessas coletas de dados, eles conseguem monitorar a qualidade de sono, monitorar como é que está o treino, o gasto calórico, as zonas de treino desse indivíduo. E a gente vai falar no finalzinho sobre alguns aparelhos que não são para monitorar, mas para modular, que são os estímulos vagais. Mas isso aí a gente deixa para o final. Então vamos lá. Primeiro eu quero conversar sobre faz sentido coletar esses dados e depois se esses aparelhos realmente conseguem coletar esses dados. Tem muito dado que eles propõem a coletar que, cara, na boa, qual que é a utilidade disso para essa prática diária? Eu vou ter a saturação do meu atleta, ela foi de 97 para 95. Até onde que eu posso usar isso? Serve para alguma coisa? Então, tem muito dado que nem faz sentido coletar. E os que fazem sentido, eles sabem fazer isso de forma adequada? Então, vamos começar falando da variação de frequência cardíaca, ou HRV. Esse sim é um dado que a gente tem bastante suposição e algumas evidências sobre a utilidade dele. O que a gente já sabe que está bem consolidado? Isso a literatura ela já mostrou para a gente com um estudo mais robusto. Se tu treina pesado, ou está numa fase de periodização mais avançada, com um volume muito alto de treino, com uma periodização que realmente está sobrecarregando esse atleta, o HRV, a variação de frequência cardíaca, ela cai. Se tu tem uma noite de sono ruim, esse HRV, essa variação de frequência cardíaca, ela cai. Isso a gente já sabe. E só para contextualizar, para quem não sabe, como é que eu avalio essa HRV? Como é que eu descubro qual que é a variação de frequência cardíaca do meu paciente?
o padrão ouro. Você pega um eletrocardiograma de 12 derivações e avalia o intervalo RR. Então, vê onde começa um QRS, onde começa o outro, e compara os QRS ao longo do eletro, e vê qual que é a variação, em questão de aumento e diminuição de tempo de QRS. A forma exata eu trouxe aqui para vocês. Cara, a gente tem como fazer isso utilizando logaritmo, utilizando quadrado de não sei quanto, raiz quadrada de não sei o que. É inviável você fazer isso com eletrocardiograma, que faz isso é software. Mas, enfim, seria o eletro o padrão ouro. Você jogaria o eletrocardiograma em algum software que faz isso, ele iria informar para você qual que é a HRV desse teu paciente. E, idealmente, o que a gente tem de estudo que faz algum sentido você monitorizar essa variação seria antes do treino, no início da manhã, ou o que o Whoop propõe para a gente nos 5 minutos finais do nosso sono, que seria o que a gente teria de variação de frequência cardíaca que vai ser utilizada para prescrição de treino ou para avaliar alguma coisa. Pegar ao longo do dia não vai servir de muita coisa, porque você vai estar se exercitando, vai estar se movimentando, e isso acaba variando a frequência cardíaca sem ter relação com esse conceito aqui de HRV. Peraí. E a gente entendeu que a HRV ela tem alguma relação com o treino. O treino está muito pesado, essa variação ela diminui. Mas eu utilizar isso no meu paciente para prescrever treino faz algum sentido? Aí a gente já começa a entrar numa seara que não tem tanta evidência. Tem um estudo que eu encontrei na literatura que foi feito com 40 pacientes. E eles dividiram esses 40 pacientes em 2 grupos. Ambos foram periodizados de treinamento em volumes equalizados. E em um deles, eles só orientaram a quantidade de sessões de treino intensos e moderados de forma fixa. Então, por exemplo, vai ser um método norueguês, 80-20. Você vai fazer 5 sessões de treino, 20% delas vão ser de alta intensidade, moderada intensidade, e isso já está delimitado, você não pode escolher uma coisa diferente. Para a outra metade do grupo, eles usaram o HRV com o eletro, então foi com o padrão ouro, e orientaram diferente. Se o teu HRV, se a tua variação de frequência cardíaca for mais de 5% em relação ao desvio padrão, então se ela estiver aumentada, diminuída, você não vai treinar pesado, você vai fazer um treino regenerativo. E o que eles encontraram depois de 8 semanas fazendo isso? Quem treinou baseado no HRV fez menos sessões de treinamento intenso, porque muitas vezes a frequência ela realmente estava diminuída, essa variação, então o protocolo falava, você não pode treinar. Mas mesmo treinando menos vezes intenso, fazendo menos treinos pesados, esses caras evoluíram mais. Eles tiveram aí uma melhora de mais ou menos 15 segundos ao longo de uma prova de 3 km. Se tu fosse extrapolar isso com todas as ressalvas, fazendo uma coisa linear para uma maratona, dava 3 minutos de diferença de uma maratona, porque o cara treinou baseado no HRV. É um tempo pequeno, mas tem significância estatística e foi feito só em 8 semanas, com 40 pessoas. Talvez fazendo isso ao longo de um ano, ao longo de uma vida, faça alguma diferença, e já mostra pra gente que é um dado que é interessante a gente avaliar, e muitas vezes, se essa variação está baixa no nosso paciente, seria interessante ele dar uma segurada ali e não treinar pesado. Vamos lá, zonas de treino. Claro. E o que são os valores considerados normais e diminuídos? Então, é que tem, igual eu trouxe nesse print, depende se você está usando a HRV baseado no desvio padrão dos intervalos NN, do raiz quadrada de médias quadradas da diferença, entendeu? Tem várias formas de variar a HRV, mas o que esse estudo trouxe aqui pra gente foi 0,5%, 0,5 vezes o desvio padrão. Então é algo bem matemático, tem que ser feito com software, sabe? Não tem um... Seria pegar esse RR e ver qual que é, ao longo de uma semana, qual que é o valor padrão desse cara. Então vamos deixar para uma forma bem fácil de entender, 10, mas não existe esse valor 10, tá? Então se esse cara ele diminuísse em 0,5, então fosse para 9,5, a partir desse momento a gente considera que ele não estaria pronto para uma nova sessão de treino. Mas não tem como fazer isso na vida real, só com software, entendeu? Porque esses valores são bem estranhos, na verdade. Enfim. Zona de treino. Zona de treino todo mundo sabe qual que é a utilidade. A gente nem precisa ficar fosforilando muito sobre isso. Para você prescrever um treino para um atleta de endurance, você precisa saber as zonas dele. Caso contrário, se isso aí não funcionasse, a gente jamais teria periodização de treino. Você só ia mandar o cara correr e é isso, entendeu? E como é que os relógios dividem as zonas de treino? Eu trouxe aqui as 2 principais formas, que é basicamente universal em todos os relógios. No final eu vou dar uma diquinha extra. Eles vão dividir, geralmente, pela frequência cardíaca máxima. Detalhe, a maioria usa 220 menos a idade, né? Eles não usam Tanaka, que seria o mais adequado para corredores. E acaba dividindo em porcentagem, então de 50% a 60% zona 1, e vai aumentando de 10 em 10 até chegar na zona 5.
Uma outra forma que o Whoop trouxe, e hoje todos os relógios já aderiram como uma das alternativas de alterar no software, é pegar a frequência cardíaca de reserva. Então, tu pega quanto está a frequência cardíaca máxima desse paciente, vê quanto que é a frequência cardíaca de repouso, vê quanto que é essa variação, e a partir dessa variação que você vai calcular as zonas de treino desse cara. Então, vai pegar a frequência cardíaca que você quer de 60%, vai pegar então a frequência de repouso, vai multiplicar a de reserva por 60%, vai somar e você vai encontrar as zonas a partir disso. Não sei se deu para entender. Perfeito. Então, seria outra forma de ver as zonas. Essas duas formas são métodos indiretos. Então, assim, você não vai acertar o valor exato, mas é o que os corredores utilizam na vida real. Poucos corredores periodizam por ergospirometria. A gente sabe que o que os treinadores fazem é isso. Então, o relógio teria, supondo que ele avalie frequência cardíaca de forma adequada, teria essa utilidade. E uma coisa interessante é, se você tem ergospirometria para o seu paciente, você consegue configurar no software. Você abre o aplicativo do Garmin e você consegue colocar qual é o valor exato que você quer, na zona 1, na zona 2, na zona 3, enfim. Você não precisa se prender ao que o software fala. Então, é muito interessante o nosso relógio ele ter essa avaliação de zonas, porque você consegue usar o padrão ouro dentro dele, supondo que ele consiga avaliar a frequência cardíaca de forma adequada. A gente já vai falar sobre isso. E aqui eu trouxe uma das várias propostas de como que se divide as zonas baseado em ergospirometria. A gente tem outras propostas, o próprio Inigo traz uma variação bem diferente disso, mais baseada em questão de lactato e via metabólica, mas a forma mais simples é fazer a mesma coisa que com frequência cardíaca, mais porcentagem do VO2. Vamos lá, então. Gasto calórico durante exercício, qualidade de sono, volume de treino, isso aí não precisa nem comentar. É óbvio que faz sentido você monitorar isso, porque é isso que vai fazer diferença no final das contas do nosso paciente, que é o treino, a dieta dele e o sono. Então, se o relógio fizer isso de forma adequada, se o gadget fizer isso de forma adequada, ele é útil para o nosso paciente. Então, vamos só fazer uma revisão rápida de questão de epidemiologia e, enfim, estatística, porque a maioria dos estudos que eu vou trazer aqui, para discutir sobre se esse relógio funciona ou não, eles vão dar o resultado em erro médio absoluto, em erro percentual médio e mais o ICC, que é a correlação interclasse do dado. O que seria cada um deles? Em resumo, o erro médio absoluto é o valor numérico. Então, esse aparelho errou em 30 batimentos, errou em 10 batimentos o valor real. Ele errou o intervalo de sono em 25 minutos. O que é o erro percentual absoluto médio? É a mesma coisa, mas em porcentagem. Então, era para ele ter dado 100 de BPM, mas ele deu 90. Então, ele errou em 10% o valor certo. E a gente tem aqui o intervalo de correlação, que ele é avaliado de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, mais correlacionados estão os testes. E acima de 0,9, a gente considera que tem uma alta correlação. E esses números aqui é interessante a gente ter pelo menos uma noção para quando eu mostrar os estudos, você ver se realmente faz sentido ou não esse gadget. Então, vamos primeiro falar de uma forma geral. Isso aqui é uma meta-análise, que eles pegaram basicamente todos os smartwatches que tinham sido avaliados até então e tentaram mostrar para a gente se tinham ou não evidência. Eles não separaram marca. Então, o Garmin foi colocado com o Whoop, foi colocado com o Apple Watch, foi colocado tudo no mesmo bolo. Então, é um relógio inteligente, enfim, uma pulseira inteligente, é a mesma coisa. Esse estudo não separou as marcas, que é um problema. Mas ele trouxe para a gente o quê? De tudo que tinha no mercado, prometendo fazer esse tipo de análise, só 11% dos produtos realmente tinham algum estudo. Então, 90% das marcas, 90% dos produtos que tem aí, sequer a gente tem algum estudo de validação para saber se o sensor de frequência cardíaca, para saber se o sensor de SpO2, enfim, funciona ou não. A grande maioria a gente não tem nem como saber para o nosso paciente se isso funciona ou não, porque ninguém nunca estudou. A empresa não se propôs a rodar um estudo avaliando isso e provavelmente nem vai querer fazer, porque deve saber que não funciona e não seria interessante publicar algo mostrando que o aparelho deles é ruim, né? Outro problema, tem muita forma de se avaliar essas coisas. Então, assim, tem muito estudo que avaliou com o eletrocardiograma, mas tem muito relógio que, em vez de comparar com o eletrocardiograma, comparou com o polar de cinta de peito, sabe? Então, eles não fizeram com o padrão ouro, que é o eletro. Há vários relógios, os próprios relógios da Polar e os próprios relógios da Garmin, que é meio estranho, porque eles podiam ter usado até o próprio aparelho deles, que eles também têm o de peito deles, né? Usaram o H10 da Polar. Então, você fica essa questão, realmente funcionou ou não esse estudo? Porque ele não está comparando com o padrão ouro. Ele está comparando com outro método indireto de avaliação desses valores, né? E os relógios, eles mudam, né? Tem um estudo que vai mostrar Apple Watch 2. Porra, a gente já está 9, 10 agora, nem sei qual que é o número, mas o Apple Watch 2 nem está mais sendo comercializado. O que adianta ter um estudo do Apple Watch 2 se a gente não tem o do último lançado, né? Então, os aparelhos estão sendo atualizados, os softwares estão mudando, o próprio aparelho em si, o próprio sensor está sendo alterado,
e não necessariamente existem estudos com os aparelhos mais novos. Colocando todas essas ressalvas, vamos ver o que esse estudo encontrou. O que a gente tem de frequência cardíaca? Cara, ele mostra pra gente que, em média, eles erram 3%. Então, assim, se for avaliar 3% de erro, é ok. Dá para você prescrever um treino considerando que essa frequência cardíaca vai ter uma variação tão pequena. O HRV, ele mostrou que praticamente não tem alteração. Teria alta concordância. Ele deu aí 0,98 de 0 a 1, né? Então, 98% ali de concordância. Teoricamente, seria bom também. Detecção de arritmias, viés. Isso aqui é Apple Watch. Detecção de arritmias que a gente tem estudo é o Apple Heart Study. Não tem praticamente nenhum outro estudo. Isso aqui é o que mudou a literatura. Mostrou que, pensando em sensibilidade e especificidade, seria uma boa usar esse tipo de relógio. Depois eu vou discutir individualmente cada relógio, né? Mas, de forma geral, foi isso que esse estudo encontrou. VO2 máximo. Aí não, aí é inútil. Aí ele erra coisa de 15% quando o cara tá em repouso, no exercício cai um pouquinho para 10%. Mas é difícil você falar para o seu paciente confiar num dado desse, porque é uma variação muito, muito discrepante, né? E quando a gente fala de gasto energético durante o exercício, aí o erro é muito maior. Você chega a 30%, 40%, tem relógio que chega a 90% de erro. Então, você prescrever uma dieta e fazer ajuste de dieta baseado em um relógio é loucura. Você pode superestimar o gasto energético do seu paciente. O relógio disse que ele gastou 1.000 calorias, o cara gastou 300, entendeu? É totalmente inviável e nenhum relógio se mostrou útil para esse tipo de coisa. Para o sono, a gente tem aí que, via de regra, os aparelhos são ruins. Eles vão ter uma tendência a subestimar o REM e superestimar o tempo total de sono. Erram em mais de 10%, então já seria um erro que não seria aceitável. E saturação de oxigênio, teoricamente, a média dos relógios seria um erro de até 2%. Não sei por que você gostaria de saber a saturação do seu paciente, em um contexto que não tem uma clínica apropriada no dia a dia, mas assim, ele seria relativamente preciso para você avaliar. Agora vamos falar de cada marca individualmente. Vai ficar um pouquinho longa a aula, a gente vê que fica se estendendo demais e não vale a pena, eu só vou passando e a gente daí fala dos aparelhos diferentes no final, tá bom? Mas eu tentei trazer pra gente o valor exato que cada relógio tem de precisão, até para você conseguir entender se faz sentido usar ele ou não. Então, entrando primeiro no Garmin, esse estudo foi feito com o Forerunner, que é a versão do Garmin para corredores efetivamente. Eu acho que é a que a maioria do pessoal aqui usa, né? Nem tão baratinho, né? O 255 acho que tá uns 8 mil, cara. Ou... Ah, do... Isso aí deve ser da loja Pode ser. por meios Extra-oficiais você consegue comprar mais barato, né? metade. Perfeito. Não, o 235, mas 255. Que é o... Eu não sei... Sim, vai ter o Fênix. A gente vai falar sobre isso no final. De qualquer forma, vamos lá. O Garmin, ele tem uma correlação boa ou não tem uma correlação boa aí para a questão de frequência cardíaca? Aí vai depender do que a gente está falando. Falando em repouso, a gente assim, quietinho, paradinho, sentado, a correlação é boa. Eu já vou mostrar os valores exatos para vocês. Agora, colocou o paciente para fazer exercício, colocou o cara numa esteira, colocou o cara numa bike, começa a ficar ruim. Eles informam aqui, por exemplo, uma correlação alta no ciclismo a 150 watts, porque dá o intervalo de até 0,9 é considerado correlação alta. Mas vamos ver os valores reais aqui para a gente ver se realmente faz sentido ou não. Então, ó, nessa primeira linha aqui, aparece meu mouse? Aparece, boa. A gente vai ter o valor do Garmin e aqui a gente vai ter o que eles consideram o padrão ouro, que é a cinta do polar, aquele viés que eu falei no início da aula. Nem todo mundo usa o eletrocardiograma para comparar com o seu estudo. Achei irônico eles usarem o concorrente, mas enfim, foi assim que foi feito. E a gente vai ter aqui, então, a frequência cardíaca do Garmin, ou do Garmin, e aqui a do padrão ouro. Você vê que em repouso, 59 para 60. Pô, legal. A variação aí de um batimento, dá para a gente confiar no repouso. Agora colocou o cara para fazer um ciclismo a 50 watts, um ciclismo leve, uma coisa tranquila. Enquanto o Garmin falava que tinha 80, a frequência real era 96. Então, assim, 16 batimentos de média de erro. Como é que você vai conseguir prescrever um treino na zona 2 para esse cara, sendo que está 16 batimentos de variação? É muito difícil você conseguir fazer a avaliação nesse cenário, né? Quando você coloca o que eles consideram ótimo, como realmente o melhor, o ciclismo de 150 watts, a gente tem a variação de 9, de 10 BPMs. Tá bom,
até que é aceitável, mas a depender de qual ficou o intervalo das zonas, você ter um erro de 10 batimentos de média, considerando que vai ter atleta que vai variar 20, 30, porque enfim é uma média, é relativamente inespecífico, né? Não é tão preciso quanto eles divulgam. Mas enfim, esses seriam os valores do Garmin. Ele vai ter essa variação aí em repouso mínima e quando você coloca o cara a esforço, ele vai aumentando essa variação. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, cara, por que o ciclismo em 50 watts ele é menos preciso que em 150 watts? Na minha cabeça, o cara, estando pedalando mais forte, ele deveria perder precisão, né? Mas é o contrário. Parece que esses relógios, como usam pletismografia, quando o cara tá com o BPM mais acelerado, tá com uma circulação sanguínea aumentada, o relógio aumenta a sensibilidade, porque a circulação sanguínea está aumentando ali nos vasos e ele consegue captar melhor. É uma coisa que... Porque tanto que você vai botar tipo, uma cinta da Polar, normalmente você molha um pouco antes para poder pegar a frequência cardíaca. E eu tenho 235, né? Eu não tinha visto esse estudo. E eu acho que tá bem condizente. Eu sempre achava isso, eu falo, cara, eu tipo assim, uma caminhada, fazer uma parada, bem uma viagem na minha frequência cardíaca. Sim. Viaja completamente, fica, pô, nossa, nem vi. Mas aí você vai aumentando às vezes a intensidade e ele vai aumentando uma... Faz mais sentido, né? Tipo, a variação parece que... E no repouso parece que é bom mesmo. Exatamente. O repouso é consistente. Exatamente. Uma coisa que eu acho, por exemplo, eu acho que uma intensidade mais leve, como você sai do repouso, vai para essa intensidade mais leve, porque essa variação rápida, ele fica meio divertidão. Agora, quando você dá um tempo, tipo, você pega o cara para fazer 1 hora, os 50 watts, meia hora para frente, que já deve estar com uma frequência estável, eu acho que é melhor, que é o que acontece geralmente, por exemplo, 12 ali, deve ter 12 km por hora, deve ter sido um treino do cara, o cara deve ter pegado no começo que ele subiu para 12, ele já estava subindo, então a frequência muito a menos, eu acho que ele fica mais preciso do que nesse começo que sobe rápido. Você tem ideia de quanto tempo eles ficaram fazendo esse exercício? Cara, eu trouxe uns 50 estudos, eu não lembro de cada um, não sei. Mas eu tenho o PDF de todos eles, eu posso mandar ali. Mas não vou falar não, porque não tem ideia. Deixa eu ver se tem escrito aqui. Acho que não tem não. Vamos lá, agora Garmin para sono. Cara, horrível. O que a gente tem aí de dados? Se for pegar o tempo total de sono, ele erra em meia hora, mais ou menos. Se for colocar o tempo para a pessoa induzir o sono, aí beleza, ele errou em 5,8 minutos. Isso em comparação com a polissono, né, que é o padrão ouro. Esse estudo, pelo menos, eles usaram o padrão ouro, que realmente é o padrão ouro. Isso, exatamente. Assim, é que eu tô enchendo o saco porque Sim. já tá atualizado, saiu 2, 4, 5 e 2. Sim, exatamente. Mas o problema é justamente esse, né? Os caras, eles não vão atualizando os estudos. Os caras, eles fazem um estudo grande, publica, legal, meu aparelho está validado, deu menos de 0,9 de correlação, o aparelho funciona, pô. Entendeu? Só uma dúvida, mas esse estudo da Garmin, a Garmin pagou o estudo? Ou foi uma galera que quis fazer? Não sei te dizer, Rafa. Mas... Uhum. Não, era mais para saber isso mesmo. Tipo, as empresas estão pagando os estudos mesmo. Vocês nem publicam nada. E se eles pagaram os estudos? Não, mas por exemplo, a Samsung, eles têm um grupo de pesquisa que inclusive tem parceria com o ICOR e eles bancam pesquisa. A Oura Ring também. É porque se não for o pessoal que está lancando, às vezes eu penso que às vezes eles usaram polar, por exemplo, para frequência cardíaca. Pelo contexto deve ser, né? Tipo, deve ter um estudo robusto do polar contra eletro. Uhum. Tipo, E tem, eu vou mostrar pra vocês. que é não inferior e você usar um polar é muito mais fácil você fazer um eletro. Sim. Acho que Show. E daí agora falando em questão do sono, igual eu tinha comentado, ele erra em média meia hora o tempo total de sono. Quando a gente fala de indução de sono, ele é mais ou menos preciso. Tempo acordado durante a noite, ele erra em média 15 minutos. E para a questão de avaliação no REM, não REM, não teve sensibilidade e especificidade, não. É meio aleatório, assim, não teve como você cravar se o Garmin falou que seu sono foi muito leve, muito pesado e falar que isso é verdade. Os valores variaram demais em relação à realidade. E daí eu trouxe aqui um resuminho de, poxa, meu paciente ele quer usar um Garmin. Qual Garmin que eu oriento aí para ele utilizar? Qual relógio que ele escolhe? Eu trouxe 6 modelos, são os 6 modelos principais, mas são esses 3 aqui que a maioria do pessoal vai acabar utilizando. E bem a verdade vai ser mais o Forerunner que a gente vai acabar indicando. Então, o que a própria Garmin ela orienta para o seu público final? Se o seu foco é corrida, compra o Forerunner, que ele seria o mais adequado.
Se você já quer um relógio mais robusto para fazer trilha, fazer montanha, fazer, sei lá, nada em mar aberto, aí o Fênix e o Instinct seriam melhores opções aí, que via de regra vão ter os mesmos sensores, as mesmas ações, né? E daí a gente tem ainda algumas outras opções, tem o Veno, que é mais um relógio, parece um relógio bonitinho, tipo um Apple Watch, digamos assim, que vai avaliar bem-estar, frequência cardíaca, não é tanto para o público atlético. A gente vai ter o Vivo Active, aí, que o pessoal do golfe acaba utilizando um pouco, são para esportes mais em geral, e que faria alguma diferença realmente, ao meu ver, seria o Enduro. Para o cara que faz triatlon, ultramaratona, o cara que corre um monte, esse Garmin ele chega a 80 horas de uso com GPS ativo. Então, assim, a gente já está falando de uma bateria bem maior do que a média, né? Então, para esse cara faria sentido. Agora, tirando esse público mais específico, os relógios não mudam muito. Então, o Forerunner vai acabar sendo já uma escolha que comporta bem para a maioria das pessoas. Agora, falando do Polar. Eu trouxe aqui 3 aparelhos da Polar. O primeiro deles é uma pulseirinha que eles comercializam. É H360, se eu não me engano, o nome dessa pulseira. E eles tentaram avaliar em relação ao eletro a questão aí de frequência cardíaca. E, cara, essas pulseiras da Polar e o próprio cinto da Polar tiveram uma correlação extremamente boa com o eletrocardiograma, pelo menos nos estudos que eles avaliaram aqui. Ele trouxe aqui a variação, ó, se for pegar o do eletro em relação à pulseirinha, de 54 para 52, 178 para 180. Poxa, a variação é mínima. Então, assim, é realmente interessante. Quando você vai utilizar a cinta, acaba encontrando o mesmo padrão. Eles avaliaram até para a questão de variação de frequência cardíaca essa cinta, e você vê que em relação ao eletro não deu muita diferença, não. Aqui tem os valores exatos, mas depois de vocês dar uma olhadinha, cara, varia menos de 5%. Então, até por isso que eles acabam, acho que, utilizando a cinta da Polar como uma forma de conduzir os estudos com os smartwatches em vez de usar o eletro. Porque ficar usando eletro também é difícil de você fazer em vida livre, né? Não é uma coisa que você consegue fazer de forma simples. E daí, por fim, eu trouxe aqui o relógio da Polar. É um relógio antigo, foi esse V800, que eu encontrei esse tudo. A gente tem modelo mais moderno, que eu vou mostrar ali depois para gasto calórico, mas para HRV eu não achei muita informação, não. E aqui eles tentaram avaliar a questão de variação de frequência cardíaca. E supostamente, aí, de acordo com os dados que eles nos apresentaram, o intervalo de correlação ali ficou relativamente bacana. A depender do método que você utiliza para ver a variação de frequência cardíaca, né, a gente chega a 92% de correlação. Como eu citei no início da aula, acima de 0,9 a gente considera que é um método que tem uma correlação boa e pode ser utilizado. Então, a Polar, teoricamente, ela seria uma opção bacana para quem quer avaliar a frequência cardíaca durante o exercício, não só no repouso. Aí, questão de gasto calórico. Aí a gente já começa a entrar numa área que nenhum relógio funciona. A gente tem já um relógio mais novo da Polar que foi avaliado para essa questão e a correlação foi muito baixa. Quando você vai ver o gasto calórico que o relógio informa com a questão real, não é a das melhores. Mas uma questão interessante que o Polar faz é que ele divide como se fosse um ergospiro, consumo de carboidrato, consumo de gordura. Então isso talvez atraia alguns pacientes por essa questão temática aí, que eles acabam fazendo isso no software deles, né? Como se dividisse já as zonas de treino com uma ergospirometria pelo próprio relógio. A sensibilidade não é tão bacana, mas é uma função que vai ter no relógio, talvez algum paciente pergunte para a gente. Questão do sono, mesma coisa. O Polar não funciona para o sono. É até uns erros um pouco maiores que a do Garmin. A gente tem um erro médio de 45 minutos ali no tempo total de sono. Cara, é um erro muito grande, né, se você for avaliar. Aí quando você vai entrar em questão de outros marcadores, só piora. Você vê o tempo acordado após o início de sono, varia 40 minutos. Pô, o cara varia 40 minutos do tempo que ele estava acordado durante a noite, você fala que o cara dormiu mal pra caramba, um cara que não acordou uma vez, entendeu? Ou o contrário, você fala que ele não acordou nenhuma vez, o cara que ficou... Enfim. Então acaba que não é muito interessante também para o sono, quando a gente avalia os relógios da Polar. Agora falando do Whoop. O Whoop, ele é uma proposta um pouco diferente. Acabou ganhando um pouco de notoriedade porque o Phelps, o Cristiano Ronaldo utilizam ele, divulgam ele nas redes sociais. Mas o Whoop ele não é um relógio, ele é uma pulseira inteligente que, teoricamente, ela vai ficar medindo SpO2, frequência cardíaca e uma série de outros marcadores 24 horas por dia e fornecendo o que eles tratam como strain,
que é o nível de energia que você tem no seu corpo. E esse strain ele nunca pode chegar ali a gastar os 21 de strain que você tem. É uma gamificação que eles fizeram ali com os seus usuários, que conquista muita gente, que realmente é interessante a forma que eles apresentam isso. Mas quando a gente vai avaliar de forma objetiva se os dados que eles estão coletando funcionam ou não, você vê que, pensando em sono, cara, o intervalo de variação aí chega a 34 minutos. Então, assim, 20 minutos pelo sono profundo, o sono REM varia meia hora. Então, também não é um relógio preciso, uma pulseira, no caso, precisa para avaliar a qualidade do sono do nosso paciente. A gente tem, agora, pensando em frequência cardíaca, uma validação boa. Pelo menos os estudos que foram publicados ali, eles divulgam como uma variação de, em média, 0,03%, quando o cara está ali, pelo menos, em repouso. Então, basicamente, não erra a frequência cardíaca em repouso. E pensando em HRV, varia de 0,6% a 3%. E é esse HRV que eles usam no software deles para calcular o strain diário do paciente, delimitar se o cara está bom ou não para fazer um novo treino. O método deles de avaliação com esse strain não foi validado, ou pelo menos eu não encontrei estudos. Mas sendo uma derivação do HRV, até que é razoável você deixar o seu paciente utilizar isso, pelo menos ele não vai fazer um overtraining, teoricamente, se esse software foi bem programado. Mas a gente não tem validação, é tudo especulação baseada no HRV igual os tenistas da aula. E uma coisa interessante, por exemplo, pra gente que é médico, cara, você não pode muitas vezes usar relógio no hospital. Você vai trabalhar numa UTI, você vai trabalhar no pronto-socorro, vai fazer um plantão ali, e você não pode, entendeu? Usar relógio é proibido. O UP trouxe uma solução interessante. A mesma pulseirinha que você usa no punho, você pode usar no tornozelo. Eles têm cueca, tem calcinha que você pode colocar na vestimenta ali o sensor deles. Então, assim, é só o tecido realmente. O sensor é o mesmo do relógio. Você vai comprar o seu relógio, vai comprar essa pulseirinha e você já compra uma cueca, entendeu? E daí você está com um sensor que vai estar medindo você 24 horas por dia e você não vai estar expondo o paciente ao risco, digamos assim, de você estar com um aparelho, enfim, um relógio, um anel no seu plantão. Para alguns pacientes em específico, às vezes até para alguns de nós, pode ser uma forma interessante de você utilizar o seu aparelho. E, teoricamente, tem a mesma validação que em outras regiões, segundo a UOP, né? Também fica aquela questão de carência de estudos robustos, mas é o que eles propõem aí para a gente. Agora, falando do Samsung. A gente tem estudos com vários tipos de Samsung. Os relógios mais modernos da Samsung, inclusive, eles começam a avaliar coisas diferentes, como o próprio eletrocardiograma. Então, não é uma avaliação de frequência cardíaca por pletismografia. O cara tem um eletrocardiograma no punho dele, vai formar QRS, onda P, onda T, tudo bonitinho. E tem validação que realmente é um eletrocardiograma de única derivação, mas que é um eletrocardiograma, entendeu? E eles têm bioimpedância também, e os mais modernos têm, inclusive, aferição de pressão arterial. A gente já vai discutir sobre cada um desses, mas a gente já começa a elevar um pouco o nível da brincadeira ali. Começa a coletar muito mais dados que só a frequência cardíaca, né? Pensando de forma geral, pelo menos no Samsung Gear 3, o que a gente tem de erro médio para cada uma das variações de medidas que foram avaliadas? Frequência cardíaca. Cara, errou em média 4%. Dá para você usar até no dia a dia para avaliação de zona de treino. Passos, errou em 21%. Então, aquele negócio de, vou bater meta de 10 mil passos. Assim, não é muito preciso, não. Ele tem uma variação bem grande. Agora, também isso não é algo que vai mudar a prescrição de treino do seu atleta, mas é importante a gente saber que essa medida tem uma variação importante em relação à realidade. Distância percorrida com o relógio chega a errar 14%. Para corredores já começa a ser complicado. Porque, você vai fazer um treino e errar em 14% a distância, não dá, né? Então é melhor a gente focar em um Garmin que tem um GPS integrado, um Polar, algo assim. O Whoop não tem GPS, tá? Gasto calórico, assim como todos os relógios horríveis, erra em mais de 38%. E o sono, pensando aí de forma geral em tempo de sono, ele errou em 6%. O problema é que eles não forneceram os dados certinho igual aos outros estudos. Em questão de sono REM, não REM, eles forneceram de forma mais genérica a variação. Então fica difícil a gente avaliar. Agora falando da bioimpedância. Cara, isso é interessante. Eles tentaram comparar o relógio da Samsung com a DEXA e com a bioimpedância octapolar. Qual que é o problema? Eu não sei dizer se eles fizeram... Qual que foi a marca dessa bioimpedância? Eles não forneceram o nome da marca da Bia que eles avaliaram. Eles só colocaram 8 Bia, uma octapolar. Tá, mas qual? Entendeu? A Bia que eles usaram foi uma Bia validada?
Fica o questionamento. Talvez sim, mas a gente não tem essa resposta no estudo deles. Pois é. Pensando no que eles apresentaram pra gente, comparando o Samsung com a bioimpedância octapolar, cara, dá na mesma. A precisão é a mesma, entendeu? Não teve variação estatisticamente significativa em nenhuma das medidas. Então, teoricamente, seria uma bioimpedância minimamente meia boca que você tem no seu punho. Tem uma validação interna deles. Avaliando com DEXA, teve variação pra caramba, mas a gente já sabe. Se for pegar uma bioimpedância da Embody, mais top, com validação, não sei das quantas, também vai dar. A bioimpedância ela tem a variação do método. Então, teoricamente, pode ser utilizado aí a BIA do Samsung. Questão de pressão arterial. Cara, a gente tem pouco estudo. Esse estudo foi feito com pacientes com Parkinson, então assim, claro. Ali na percentual do é 4%. Uhum. O valor do percentual ou é 4% de percentual? Ou seja, ao invés de 22, 26, ou é 4% de 22, que aí ficaria 22, pelo que eu entendi do estudo, 4% de variação. é 4% é ótimo. Sim. Mas assim, é DEXA versus BIA, né? Você não... E daí, em relação a BIA, supostamente... Só que igual eu falei, é octapolar, não tem como saber qual que é. Pressão. Cara, esse estudo aqui foi feito com pessoas com Parkinson, um estudo pequeno, meio peculiar, assim, não entendi direito como é que eles usaram pletismografia para conseguir avaliar pressão arterial ali com o relógio, mas supostamente, pelo que eles publicaram nesse estudo, é bom, cara. A variação foi em média na sistólica de 4 mm de mercúrio, de 0,4 mm de mercúrio, e de diastólica em média 1,1. Assim, se for avaliar, é basicamente uma variação do dia a dia, assim, no ouvido você às vezes não consegue pegar essa variação. Agora sim, estudo pequeno, por alguma peculiaridade, foi feito em pacientes com Parkinson. Não achei um estudo randomizado, grandão, legal, comparando aí com paciente hipertenso via de regra, então assim, não sei dizer até que ponto dá para confiar nesse dado. E experiência prática. Eu já peguei uma paciente no PS que veio desesperada no PS porque estava hipertensa, por causa de um relógio desses, e ela não estava hipertensa na hora da consulta. Como que ela mede pressão? Pletismografia, cara. Como eles fizeram isso, não sei. Porque ele não aperta, não é com oclusão arterial. Isso. Com um... Uhum. Agora, como eles conseguiram achar uma forma da pletismografia acertar isso, não sei. Mas, enfim, pelo estudo de validação deles é bom. Agora, sim, tem que testar isso na vida real para ver se realmente... Mas não é difícil de testar isso, pô. Você pega o seu paciente, calibra ali na hora, e você faz 2, 3 aferições com o aparelho eletrônico e viu. Bateu? Legal, dá para confiar. Não bateu? Ignora esse estudo, entendeu? É igual a gente tá falando assim, não, lançou uma droga, e o cara fez o estudo da droga e ele achou que é bom. Uhum. É a mesma coisa. Uhum. O cara, o dono da farmacêutica lá que fez Sim. Mas assim, é o que acontece também. Sim. Tipo, as farmacêuticas financiam os estudos que eles usam. Mas algo interessante até... Mas são todos financiados também. Porque não tem como. Tipo, não tem como você comprar, sei lá, 10 Garmin. É 80 pau. Então, mas tem muito estudo, Rafa, que foi feito com 2, 3 Garmin, cara. Não, pô. Eu tô falando assim, eu acho que a gente tem que avaliar todos os viés. Esse é o mesmo. Sim. Mas, putz, aí a indústria financia muito estudo. Uhum. Uma coisa sobre o Garmin que eu esqueci de falar. Sim. Só comentar. Vai. O do Samsung de medir a pressão, porque você tem que calibrar o relógio sei lá, cada mês, alguma coisa assim. Então, você tem que medir de verdade. Ó, já incentiva o paciente, né? É uma gamificação. Perfeito. Tá, diga aí, falar. A Samsung, uma coisa interessante é que eles patrocinam bastante estudo e eles têm parceria com a HCX e com o Incor. Então, assim, para a gente conseguir uma parceriazinha e fazer um estudo não parece uma coisa impossível não, tá? Só jogando no ar. Vamos lá, agora. Qual que é o próximo? Apple Watch e Ultra 2. Cara, avaliando aí questão de variação de frequência cardíaca. É ruim. Ele já tem um erro absoluto aí de em média 28%.
O MAPE a gente citava até de 10, igual eu tinha citado no início ali. Então, ele não seria a melhor forma de avaliar o HRV. O que é até curioso, porque ele não usa só pletismografia. Eles têm o próprio eletrocardiograma no Apple Watch. E, teoricamente, o eletrocardiograma deles é validado, como todas as ressalvas por ser de uma única derivação, mas tem a validade de realmente funcionar. Mas, enfim, não se reproduziu isso quando foi validar a HRV nele. Pensando em frequência cardíaca em repouso, é bacaninha, errou em média 3,7 BPMs, e isso dá em média 5,91% de variação. Então, teoricamente, ele já tem uma precisão bacana para a frequência cardíaca. Trouxe o Apple Watch 2, que a gente tem isso também. A gente vê que a frequência cardíaca era um pouco pior na época, 7% de variação. Para os passos, mais de 42% de erro, então assim, um erro extremamente absurdo. Distância percorrida também errou em média 20% e gasto calórico em média 50%. A gente vê que esses relógios que não são para atletas, distância não dá para confiar muito não. Melhor usar um com GPS focado em corredores aí se for utilizar para esse tipo de situação. E agora, não tem muito a ver com a nossa área, a gente não vai ficar manejando tanto esses pacientes, mas eu achei interessante trazer aqui o Apple Heart Study, que eles basicamente pegaram 500 mil de pessoas e avaliaram se funcionava ou não para fazer uma triagem de FA nesses pacientes. E, cara, o resultado desse estudo, que é um estudo extremamente robusto, foi que ele tem uma sensibilidade e uma especificidade bacana para avaliação de FA. E, em média, 34% dos pacientes que o relógio falou que tinham FA, eles realmente tinham FA. Então, assim, se tu pega um paciente que ele já tem um diagnóstico de FA, então você já sabe, isso aqui pensa em público geral, gente que nunca teve o diagnóstico, entendeu? Ou, enfim, tudo misturado, pelo menos, né? Agora, se pega um paciente que ele efetivamente tem FA, tem um diagnóstico que, por algum motivo, você quer controlar o ritmo desse cara, em vez de controlar só a frequência, e você dá um Apple Watch para ele, você, por fazer a seleção de público, o valor positivo e positivo vai ser absurdo para dizer se esse cara teve ou não um evento de FA. É quase como se ele tivesse com um mini holter ali com ele o dia inteiro. Então, é bacana para o público selecionado. Para o público geral, como a maioria das pessoas não tem FA, mesmo ele sendo altamente sensível e específico, esses 5% de variação que ele vai ter, vai dar um monte de falso positivo. Então, 70% das pessoas não tiveram FA quando ele disse que tinha, né? Pensando no público geral. Então, é uma questão que é interessante quando a gente fala de um público que tem realmente alto risco. O público geral acaba que é meio questionável. E daí, agora, quase finalizando a parte dos relógios, trazer o Fitbit. Esse tem menos estudos, mas tem ainda estudos avaliando. E a gente encontrou aí variação de frequência cardíaca em média de 8%. Passos foi um dos mais bacaninhas, aí variou em média 6%. A distância em média 8% e o gasto calórico, como todos, mais de 60% de variação. Então, gasto calórico a gente já viu, nenhum relógio funciona. E daí aqui eu trouxe um resuminho do que tem de sensor em cada um dos relógios. Claro, generalizando, né? Porque quando você pega o Garmin, igual eu mostrei, tem vários tipos de Garmin. No próprio Forerunner você tem 3 linhas de Forerunner, né? E em cada linha você tem mais, sei lá, 5, 10 relógios. Então é algo mais generalista. Mas aqui eu tentei trazer o que eles têm de sensor para caso algum de vocês tenha interesse. Então, finalizamos a parte de relógio. Está quase acabando aqui a nossa conversa. Mas falar um pouquinho sobre alguns gadgets mais diferentes que eventualmente vão acabar chegando ao Brasil com mais força e principalmente quem vai atender no particular, o atleta de ponta, eventualmente vai acabar pegando algum desses aparelhos em algum momento. O Oura Ring, então. O Oura Ring tem agora o Samsung Ring, não encontrei estudos de validação dele ainda. Talvez até tenha algum estudo em andamento, mas não achei nada publicado pelo menos. Olha aí, então. O que você tem para falar para a gente aí do Samsung Ring? Funciona? Eu e mais dois médicos lá do Einstein por um mês, assim. Mas era só para a gente entender como é que funcionava o ecossistema lá da Samsung e a gente apresentou para o pessoal da... Eles têm algumas pessoas que patrocinam que são atletas. Uhum. A gente tinha que fazer uma aula sobre monitorização isso aí. Tá falando? Isso vai ser uma mais simples. Sim, sim. Aí, assim, eu gostei, só que é aquilo. Eu gostei, mas até que ponto... Tem validade, né? Eu acho muito bonitinho, assim, Uhum. o aplicativo, tá? Acho melhor do que o da Apple, inclusive, o aplicativo, mas eu não sei até que ponto é para confiar nas coisas. Perfeito. Eu acho que uma coisa que dá para confiar, até porque a gente já viu aí em relógios, é a própria validade da frequência cardíaca, até porque é uma coisa que você compara com você mesmo.
Sim. Então, é uma variação que você vê sua. Uhum. Então, acho que dá para confiar e dá para levar em consideração, inclusive em consulta. Né? Assim, os pacientes, eles trazem no aplicativo, acho que é uma coisa que dá para se confiar. Já o sono e gasto calórico, somente, eu acho que não sei se a gente consegue levar isso em consideração. Perfeito. Pensando no Oura Ring, igual eu falei, eu vou mostrar os dados aqui, parece bom demais para ser verdade. Quando parece bom demais para ser verdade, às vezes não é verdade, né? Mas a gente tem estudo teoricamente bem conduzido, com um N legal e que, enfim, mostrou os seguintes dados para a gente. Pensando em frequência cardíaca, cara, o viés foi de menos de um batimento cardíaco, 0,63 em relação ao eletro. Preciso. Aí você vai ver a variação da frequência cardíaca. Cara, 95% de intervalo de confiança que variou de 1,2 milissegundos a, enfim, de menos 0,88 a 6,5, né? Em média 1,2 milissegundos. O que, em teoria, para HIV seria bem bacana, assim. Daria para utilizar isso para você prescrever o treino baseado no HIV. Quando a gente entra em relação ao sono, eles informam para a gente esses seguintes dados aqui para a gente. Se for olhar ali na tabelinha, cara, é praticamente a mesma coisa que a polissono em relação... Tem uma variaçãozinha, mas é muito pequena. Você pega, por exemplo, o tempo total de sono em relação a polissono e o Oura Ring. 417,3 em relação a 417,6. Porra, você entendeu? É absurdo. E todos os dados são, assim, extremamente correlacionados. Aí fica a questão, ou o Oura Ring realmente achou uma forma de ser o padrão ouro para gadgets, digamos assim, para wearables, e seria, dentre as opções que a gente tem, o que é mais preciso para avaliar a frequência cardíaca, a qualidade de sono e HRV, ou tem algum erro de interpretação ali no estudo, algum viés que informou para a gente dados que não são tão confiáveis. Mas, tentando aceitar o que está escrito ali, a gente poderia confiar bastante no Oura Ring para a prescrição ali do nosso paciente. Todos os valores ali são extremamente similares à relação da polissono. É promissor, minimamente falando. Agora já esquece essa parte aí do geralzão, que é que a gente vai ver na nossa vida real, que provavelmente vai chegar realmente a atletas. Vamos entrar aqui em uma seara que é mais questão de o que está vindo de possíveis novidades por aí. E estudos aqui, a gente tem estudos muito pequenos, N muito pequenos, validação praticamente não existe, mas assim, existem já algum tipo de estudo e esses aparelhos já estão em circulação. Começando com o Spectrofon. O Spectrofon é uma marca de, não sei se dá para dizer que é um smartwatch, de sensores, que eles estão apresentando aí para o mercado sensores de praticamente tudo. Sensor de perda de líquido, sensor de lactato, sensor de glicose, enfim, aqui tem todos os que eles apresentaram. Eles divulgam como sendo algo preciso. O que eu achei de literatura? O único estudo para a questão de líquidos, perda de líquido. Como foi conduzido esse estudo? Achei até curioso para a gente questionar até que ponto que faria sentido a gente gastar, sei lá quanto que vai custar isso aqui no Brasil, vamos colocar R$2.000, jogando baixo, para ver como que eles conduziram. Eles pegaram os atletas e pesaram antes do jogo e depois do jogo. E usaram o relógio ao mesmo tempo, a pulseirinha deles, para avaliar quanto que ele estimava que o atleta tinha perdido de líquido. E assim, a diferença média foi de 8 a 12 gramas de líquido. Pensando que dificilmente vai fazer diferença se errar 12 gramas de hidratação do seu paciente, 2 ml, seria bem sensível, bem específico. Agora eu questiono, qual que é a utilidade de você saber que seu atleta perdeu 420 ml de suor, de líquido por perdas sensíveis, não sensíveis, enfim, pelo relógio ou pesando ele? Por que a gente só não pega uma balança e pesa, entendeu? Se isso for importante para essa prescrição. Mas para quem tem mais grana e quer investir em coisa diferente, eventualmente eles provavelmente vão acabar vendendo essa patente aí para alguma empresa de Samsung, Apple, ou enfim, da vida que vão colocar isso no relógio deles. Para a gente saber que tem precisão. Agora, questionar se isso faz ou não sentido para o atleta é outra coisa. Se isso aí vier num Garmin, por exemplo, pode ser bacana, né? Uma função a mais, um sensor a mais, vai saber. Isso é interessante, cara. Eu fiquei sabendo disso aqui num vídeo de Instagram que o Cristiano Ronaldo tá divulgando por aí que ele usa estimulador não invasivo do nervo vago. É uma parada que se coloca aqui atrás da orelha, na região do pescoço.
ela se conecta com o nervo vago de forma indireta e lança uns choquinhos ali que vão estimular o sistema nervoso parasimpático. E isso aí vai abaixar, vai aumentar a HRV, digamos assim, o que teoricamente melhoraria a recuperação. O que a gente tem de evidência, com todas as ressalvas de serem estudos pequenos e, enfim, é que realmente melhora a questão ali da HRV, ela aumenta. Se isso vai se reproduzir no treino, ninguém estudou, mas ela aumenta a HRV de forma efetiva em estudos individuais. Tem uma meta-análise que os caras pegaram todos os estudos de HRV com estimulador de nervo vago e, assim, em média, não estava funcionando. Só que tem várias marcas, vários aparelhos que é difícil da gente também avaliar. Mas, em média, eles não funcionam. Alguns estudos individuais falam que funcionam. É um estudo que foi feito aqui, ó, isso aqui é até interessante. Eles pegaram esse terceiro parágrafo aqui, motoristas de carro, colocaram isso daí e vieram avaliação de recompensa, atenção, essas coisas nos motoristas, e pela avaliação deles, fazer essa estimulação melhorava a atenção dos caras no trânsito, melhorava ali a sensação de recompensa dirigindo, uma parada bem peculiar que, extrapolando para atletas, poderia ser benéfico, entendeu? Mas N de 12 pessoas, meio ridículo. E também tem estudo mostrando que faz dilatação pupilar, mexe em umas questões de oscilação alfa, marcador de estado de alerta cerebral na eletroencefalo, umas paradas diferentes assim, que supostamente melhorariam a atenção desse indivíduo quando está utilizando o aparelho. Se isso aí funciona ou não, a gente não sabe bem hoje, mas tem alguns estudos querendo mostrar algum tipo de utilidade, tem algumas marcas que já comercializam isso, umas que você tem que ficar segurando, você tem o fiozinho, mas é uma coisa que vai que algum influencer brasileiro comece a usar, traz para o Brasil, o paciente chega, pelo menos você sabe que existe, você não fica com aquela cara de tacho do que você está falando. Então, assim, existem esses aparelhos aí e vai saber se esse negócio algum dia não passa a realmente ter alguma validação. Deixa eu só falar uma coisa. À vontade. Eu acho que aí os caras já viajaram muito. O HRV, ele é uma consequência do corpo. Sim. Ou seja, é uma forma de você ver como o seu corpo está sendo estressado ou não. Então, quando você perde a variabilidade, significa que o corpo não está muito adaptado às mudanças que ele deveria ter no dia a dia. Se você meio que faz isso, é como se você tivesse uma lesão no joelho. Aí você faz a dipirona. Você resolveu o problema? Não, você tirou a dor só. Sim. Então você só tira a consequência, você não tira a causa. Sim. Então eu acho que os caras deram uma viajada um monte daí. Enfim, isso aí. Salto lógico, né? Sim, total. Mas, assim, sabe que a pessoa sem dor performa melhor. Isso. Então, logo. Então resolveu o problema, né? Sim. Perfeito. Mandei pro Diogo esses dias. O Djokovic usa um prato eletromagnético que ele fica passando Que isso? nos morros. Isso eu não vi, não. Eu mostro pra você depois. Aí ele fala, pô, sei lá, você tá com uma dor aqui. Você tá com uma dorzinha no estômago, aí você passa o prato aqui por uns 15 minutos e aí você dor no estômago some. Bravo. Cara, mas o Djokovic, ele é cheio de coisa que ele acha que é tudo bem, cara, é o maior da história. Ele não toma água gelada, o corpo dele não tem o trabalho de... Que isso? Só toma água com temperatura do corpo dele, ele não come nada industrializado, só é vegano, toma vacina, então é bem difícil ser. Bom saber que existem novos wearables vindo por aí, então. Vai rolar, já chega o prato eletromagnético. Aí. Quase finalizando, tem uma marca chamada Nerve, que ela fez palmilhas inteligentes. Validação também, a validação interna dos pequenos. Mas o que eles prometem pra gente? Talvez isso aí realmente em algum momento se prove funcional e seja até útil para questão de reabilitação, né? Eles divulgam que isso mede certinho a força que o paciente pisa no solo e com isso você conseguiria ver pontos de pressão para achar desbalanços cinéticos do teu paciente e com isso ajustar a questão de marcha, fazer fortalecimento direcionado, umas questões mais de fisioterapia realmente, assim, que seria interessante para corredores para prevenir e tratar lesões. Avalia a questão de carga musculoesquelética e assim vai. E quando você avalia ele com ele mesmo, vendo se os dados são consistentes, eles são. Parece que não é aleatório, ele tem algum sensor que está avaliando de forma consistente os dados. Mas não tem muita validação externa com outros aparelhos para ver se funciona muito bem ou não, se dá para usar na prática ou não. Mas assim, pode ser uma coisa que em algum momento também chegue aí no Brasil e alguém pergunte pra gente, pelo menos ter uma ideia.
Aqui eu trouxe a fotinho. É interessante a ideia deles, agora se vai funcionar é outra coisa. E para finalizar aí, tem o ExoSkin. Tem outra marca chamada Atos que faz a mesma coisa, mas essa do Atos nunca publicou nenhum estudo, então eu preferi nem trazer, porque se eles não fizeram nem o trabalho de rodar uma pesquisinha para fingir que o negócio funciona, não tem nem porque a gente perder tempo com a marca, né? E assim, pensando na ExoSkin, o que eles propõem? Seriam roupas inteligentes que vão avaliar a contração muscular, vão avaliar a frequência cardíaca. Tudo que o relógio faz, ele faz também com o adicional da questão de biomecânica. A ExoSkin, ela se limita mais a camisetas, assim, não vi muita coisa de shorts, essas coisas. A Atos não, tem roupas completas, assim, que teoricamente servem para membro inferior e afins. E eles se divulgam aí como uma forma de você monitorar toda a questão biomecânica do seu atleta, a questão de frequência cardíaca, HRV e afins. Validade também não tem muita evidência até esse momento, mas pode ser que também chegue em algum momento para cá para a gente saber que isso existe, não surpreender ninguém. Mas o mais era isso que eu separei para a aula de hoje.